namorada sempre sonha que namora seu namorado antigo. Minha ex-namorada sempre sonha que me namora. E eu, desconfiado, tenho feito tudo para não sonhar. Saúde bucal, atividade solidária. Você está no Espaço Unisanta. Cuidar bem dos dentes é fundamental para a nossa saúde. Veja algumas orientações importantes na reportagem de Tatiane Ribeiro. Você sabe qual é a escova de dentes ideal? Sabe a quantidade certa de pasta de dente que deve usar? Sabe manusear corretamente o fio dental? É muito importante aprender a fazer a higienização correta da boca. A importância da escovação dental diária nas ocasiões adequadas é para garantir saúde bucal, né? E também saúde geral do paciente, porque a gente sabe que a saúde bucal ela afeta de uma maneira ampla também a saúde sistêmica do paciente. A partir de agora, quando for comprar a escova de dentes, preste atenção. Ela deve ser compatível com o tamanho da boca. Não adianta um paciente que tenha dimensão de boca reduzida, uma boca pequena, usar uma escova muito grande. Então a gente calibra o tamanho da escova em função do tamanho da boca do paciente. Mas normalmente a gente opta por escovas pequenas, né? Por escovas pequenas com cerdas macias ou extra macias. Preferencialmente as cerdas têm que ser todas planas da mesma altura. As cerdas duras dão a impressão de que a limpeza dos dentes é feita de forma eficaz, mas na realidade o que importa mesmo é o modo de escovar e não a espessura das cerdas. A cerda dura ela causa outros tipos de problema, que é a retração gengival localizada ou generalizada, né? E também desgaste da superfície dental de maneira abrasiva. E se quando você escova os dentes ou passa o fio dental, a gengiva sangra, é preciso procurar um dentista. É o primeiro sinal indicativo de que a pessoa tem doença gengival. Tem no mínimo uma gengivite. Devemos escovar os dentes após todas as refeições. Primeiro é importante passar o fio dental e em seguida fazer a escovação. Vale lembrar que o creme dental deve ser distribuído em pouca quantidade por toda a extensão das cerdas. Essa é a sequência lógica. Por quê? Porque você vai desalojar placa e restos alimentares dos espaços interdentais, né? E depois você vai dar o acabamento escovando a boca como um todo. Alguns pacientes acreditam que eles escovando de manhã e de noite está resolvido o problema. O que você tem que entender é que cada vez que você se alimenta, você está dando substrato, né? Comida para a placa, né, para as bactérias da placa, e você está tornando o meio bucal um meio de cultura ideal para elas se desenvolverem, né? Então você precisa cortar esse ciclo vicioso de alimentar a bactéria com alimento, né, com restos alimentares e não higienizar, criando um ambiente favorável para elas proliferarem e causarem doença. Para fazer a higienização perfeita, o professor Ricardo Pérez vai explicar passo a passo todo o processo. Primeiro a gente usa o fio dental. Então, não precisa economizar no tamanho do fio, tá? Você sempre usa um tamanho razoável, uns 40 a 50 centímetros de fio dental ou fita dental, tá? Para você poder trabalhar com fio dental, é preciso que você prenda primeiro o fio dental nos 2 dedos médios, tá? E que você deixe o fio preso, tá? E aí depois você trabalhe com o indicador e o polegar atuando nas diferentes regiões. Outra informação importante sobre o uso do fio dental é mudar um conceito que as pessoas têm de que usar o fio dental basta introduzir e retirar do espaço interdental. Isso não está totalmente correto, porque a gente tem essa face de um dente para ser higienizada e tem essa face do dente vizinho para ser higienizada no mesmo espaço entre os dentes. Então você vai introduzir no espaço interdental, passar o ponto de contato, quando chegar pertinho da gengiva, você laça um único dente. E aí você desce subgengival com fio dental. E aí você sobe como se estivesse no movimento de polir a superfície dental. E aí você vai laçar o dente do lado oposto, vai descer ao nível gengival e dali de dentro você sobe no movimento de polimento dental. A escova, no movimento de vai e vem longo, ele não é o mais correto. Esse movimento de vai e vem longo, a gente usa para as faces triturantes, onde o paciente mastiga os alimentos, a gente usa esse movimento de vai e vem longo, tá? Nas superfícies dos dentes que tem contato com gengiva, que é por fora e por dentro de todos os dentes, a gente aconselha a fazer grupos de 2 a 3 dentes de cada vez. Então a escova ela é posicionada não de frente para o dente, mas ligeiramente inclinada para o tecido gengival. O paciente faz um movimento vibratório próximo da gengiva e depois ele pode optar por fazer um movimento circular onde ele pega dente e gengiva, ou ele iniciar fazendo a vibração direcionada para a gengiva e subir uma varredura vertical. Na volta, ele vem pela parte interna da arcada, cumprindo cada setor para que ele não deixe nenhum trecho sem higienizar.
O enxaguante bucal é um complemento para a limpeza, mas não é obrigatório. E depois dessa aula, não tem mais como errar, é só cuidar corretamente da sua saúde bucal. Meu nome é Gilberto Pérez Júnior, sou aluno do curso de Biologia Marinha da Unisanta. O livro que eu indico é Além do Bem e do Mal, Prelúdio a uma Filosofia do Futuro. É um livro que eu achei ele muito interessante pelas críticas que ele faz à sociedade atual, apesar de ser um livro muito antigo, escrito por um filósofo muito antigo. Ele faz críticas que, se você parar para pensar, ele está criticando, naquela época, a nossa sociedade atual, a política atual, a religião atual, a forma como a religião é utilizada pelos homens, em questão do poder que ela dá. Um exemplo de superação e solidariedade. Um ex-aluno de engenharia da Unisanta confecciona bengalas para cegos. A oficina é pequena, mas é aqui que a mágica acontece. Em 2006, Edson Moura criou o projeto Olhos Solitários e Ombro Amigo para ajudar deficientes visuais e físicos com a fabricação e doação de bengalas personalizadas. A primeira cliente foi uma amiga que usava uma bengala muito pesada. A partir daí, foi um trabalho atrás do outro. Logo depois, Edson ficou cego. Eu sofri um impacto na vista direita, um acidente doméstico, e isso me tirou a visão e eu não tinha percebido. Estourou o cristalino, deu uma uveíte seguida de glaucoma, mas o impacto foi tão danoso que destruiu a vista. Medicamento, alguma coisa que eu tenho algumas alergias, acabou me tirando a outra vista por glaucoma. Apesar de tantas adversidades, Edson nunca perdeu o bom humor. Como diria Tom Jobim, é melhor ser alegre que ser triste. Em vez de eu ficar deitado chorando, não é melhor eu ficar fazendo alguma coisa útil? Porque é super chato perder a visão, né? Ninguém fala, oba, fiquei cego, né? Então, a melhor coisa que tem é você pegar essa energia, em vez de gastar ela lamentando, é criando em alguma coisa útil, né? A partir da nova situação, Edson percebeu como uma bengala podia dificultar o dia a dia. O peso, o comprimento ou mesmo a estética fizeram com que ele usasse o conhecimento que tem em engenharia para aprimorar o acessório. Até tem, mas chega muito caro, muito difícil de você conseguir encontrar o produto. Aí eu comecei a pesquisar, achei um material apropriado que pudesse fazer a bengala, não é qualquer uma. As bengalas que Edson faz não existem no mercado. A fabricação começa a partir de uma vara de pescar. A fibra de carbono encontrada nela é retirada e aos poucos a bengala ganha forma. O cliente pode escolher entre dois tipos, a fixa e a retrátil. As duas utilizam a vara como material base e depois ganham novas peças, como câmbio de carro e bolinha de pebolim. O câmbio é usado como apoio para bengalas pequenas, mas o diferencial é a ponteira. A bolinha de pebolim ajuda o deficiente a se locomover com mais facilidade. Por meio do rolamento, os obstáculos que existem no meio do caminho logo são descobertos. Até quando eu estou dormindo, eu sonho com alguma coisa para ajudar, para melhorar, para transformar o mundo em alguma coisa melhor, né? O que também chama a atenção nos acessórios confeccionados por Edson é a beleza. É possível escolher cor e até mesmo algum detalhe a mais. E tudo isso com um custo muito acessível. Eu tenho bengalas fixas, aquela Balloon Fix 1, que é o cano inteiriço, a R$25. Depois eu tenho... Aí vai subindo. Eu tenho bengalas aí personalizadas até com strass. Aí vai depender do quanto de strass vai quiser colocar, né? Para que esse trabalho pudesse ser feito, Edson ganhou ajuda. Como ele diz, tem 2 anjos da guarda que o auxiliam na fabricação das bengalas. Na parte assim de procurar contatos, para a gente buscar parceiros, parte burocrática, né? Porque eu também tenho deficiência, eu não posso fazer esforço físico. Para fazer a parte de montagem, né? Que é muito importante, né? Para a gente mandar isso daí para frente. Edson possui limitações, mas ele não deixa que elas o impeçam de ajudar quem enfrenta tantas dificuldades como ele. Ele se preocupa muito com a necessidade especial daquela pessoa que precisa da bengala específica para ela, né? Então eu acho isso muito importante. E o que mais me chama a atenção, assim, o que mais me encantou com esse trabalho, foi que ele começou a fazer isso sem ter perdido a visão.
Eu acho que assim, ele já se doava para as pessoas. Então a gente tem que valorizar realmente e auxiliar uma pessoa dessa. Não tem nada melhor do que ajudar o próximo, né? Você também pode colaborar com o trabalho do Edson, fazendo doações ou comprando uma bengala para quem precisa. O e-mail de contato é edsonlepore@gmail.com e o telefone é 3012-9607. Para conhecer mais sobre a bengala leve e os representantes, acesse www.cegueta.com/bengalaleve. Charlotte Rampling nasceu em 1946. O pai era militar e a mãe artista plástica. A atriz britânica sempre estudou em escolas de alto nível. Aos 17 anos fez comerciais para a televisão. Em 1965 estreou em um pequeno papel no cinema, com A Bossa da Conquista. Mas a primeira vez que foi de fato percebida nas telas foi em Giorgia Feiticeira. No filme italiano Os Deuses Malditos, a carreira da atriz deu um salto. O trabalho foi dirigido por Luchino Visconti. Após fazer sucesso como uma psicopata no longa de terror Asilo Sinistro, Charlotte chegou ao auge em O Porteiro da Noite. Doesn't know what he's saying or doing. His mind is disordered. Get out. Go away. Go away. A atriz gosta de interpretar papéis difíceis, porque os considera mais desafiadores. Nunca se limitou a produções britânicas e faz filmes de várias nacionalidades. Na década de 70 e 80, Charlotte ganhou a audiência do público norte-americano. Um dos filmes dessa época é Memórias, produção dirigida por Woody Allen. No começo dos anos 2000, a atriz recebeu 2 indicações ao Prêmio César, nos filmes Sob a Areia e À Beira da Piscina. Nas 2 produções, trabalhou com o diretor François Ozon. Listen, Julie, I'm going to be frank with you. I need peace and quiet to concentrate. And since we share the same living space, I must ask you just to go about your business without getting in the way of mine. Uma curiosidade, Charlotte já filmou no Brasil. Foi em Rio Sex Comedy. A atriz faz uma cirurgia plástica e contracena com o médico brasileiro Ivo Pitangui. Mais de 40 anos de carreira, produções em países como França, Inglaterra, Estados Unidos e Itália. Atuações seguras, trabalhadas e muito expressivas. Um talento que emociona e provoca. Non, tu sais rien. Je peux t'aider, Marie. M'aider. Mais qui tu es, toi, pour moi? Rien. Alors, s'il te plaît, mêle-toi de tes affaires. É isso por hoje. Tenha um ótimo final de semana e até o próximo programa.